pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito das dificuldades dos familiares e dos pacientes que sofreram traumatismo crânioencefálico. Bom, lá no Hospital das Clínicas eu trabalhei muito tempo com esse quadro, com esse tipo de paciente. E normalmente a história é assim, aquela pessoa sofre um acidente, tem um trauma de crânio, uma queda, qualquer coisa do tipo. E ela é hospitalizada, ela vai passar por uma série de coisas, algumas vezes precisa de cirurgia, outras vezes algum outro tipo de tratamento. E quando essa pessoa está ali inconsciente se recuperando, os familiares têm aquele primeiro choque, que é quando eles sabem da notícia. Então isso traz muito estresse, um susto enorme, e esses pacientes vão para o hospital e todos unidos, os familiares ali esperando essa recuperação. Quando esse paciente sai e tem a alta, esses familiares se veem perdidos, porque assim, normalmente não tem uma orientação, não é dito para eles o que vai acontecer, quais são as sequelas do trauma, os efeitos desse trauma, por que aquela pessoa vai apresentar determinadas coisas. Então eles no ensaio-erro, de uma hora para outra, tem que aprender a fazer curativo, mexer com a tráqueo, levar nos tratamentos, descobrir quais são os tratamentos adequados, o que eles têm que fazer. E tudo isso demanda muito tempo e demanda muitos cuidados. O trauma de crânio, ele é importante, por que é importante falar dele? Ele atinge mais ou menos 700 mil pessoas por ano só no Brasil. É uma das maiores causas de mortalidade e de incapacidade do mundo. E quais são as sequelas desse trauma, né? A pessoa pode ter várias sequelas, pode ter sequelas físicas, na marcha, no andar, pode ter sequelas cognitivas, de memória, atenção, pode ter alterações comportamentais importantes, pode ter problemas de memória, de atenção, cognitivos em geral, de linguagem na fala, uma disartria, que é você não conseguir articular direito as palavras, ou uma afasia, enfim, são inúmeras as sequelas e as consequências. Normalmente, esses pacientes demandam uma série de tratamentos. Então, tem a parte física, né, de fisioterapia, pode ser uma fisioterapia visual, se teve uma perda visual, para andar, para marcha. Eles precisam de fono, para linguagem, eles vão precisar de uma TO para reabilitar a rotina, eles vão precisar de um neuropsicólogo, fazer uma avaliação neuropsicológica, quer dizer, é uma equipe muito grande. Só que quem realmente está ali no dia a dia, está ali com esse paciente é o familiar. E o familiar é extremamente importante na reabilitação. Eu sempre digo que quem reabilita é o familiar. Então, voltando ao assunto, esse familiar vai para casa com esse paciente, ele não sabe muito bem o que fazer. Uma das maiores queixas que a gente tinha lá era essa: bom, ninguém me informou de nada, eu não sabia. Muitas pessoas não têm acesso aos tratamentos, né, ou por desconhecimento, ou porque moram fora das regiões centrais. Não tem muitos profissionais habilitados em reabilitar trauma de crânio, em avaliar. Então, eles ficam muito sozinhos, né? E o que acontece quando essa pessoa chega em casa? Esses familiares têm que se dedicar muito a essa pessoa. Tem uma inversão de papéis, porque muitas vezes é um chefe de família, por exemplo, e ele não vai conseguir trabalhar. O familiar, a esposa, por exemplo, que cuida dele, vai ter que deixar uma parte desse trabalho dela também para poder se dedicar a ele. Ocorre um isolamento social, porque enquanto você está ali cuidando, está demandando cuidado, você acaba abandonando o seu ciclo social. Tem uma mudança na vida de todo mundo, nas expectativas, em tudo aquilo que era esperado e o caminho da vida que seguia, quer dizer, tem um corte e dali para frente é uma outra coisa. Essa família se depara também com uma pessoa que, além de dificuldades motoras, enfim, ela veio diferente. A pessoa que foi para o trauma é uma e a que voltou é outra. A gente fala que é um luto complicado, né? Um luto em vida. Então, eles têm que fazer um luto de uma pessoa que está ali, que está viva, mas que não é a mesma pessoa. Isso traz muitos conflitos. E, normalmente, essas pessoas também não têm um suporte emocional, um suporte social.
Muitas vezes elas são sozinhas para cuidar daquela pessoa, os outros familiares vão tocando a vida e ela se vê ali como cuidador principal, tendo que dedicar boa parte do tempo para aquele paciente. Ela não sabe lidar com essas alterações comportamentais, porque o que mais incomoda, né, que os familiares mais se queixavam, que a gente vê nas pesquisas, é que é a alteração do comportamento que mais incomoda. A alteração do comportamento é que mais impacta no relacionamento familiar, né? Porque às vezes esse paciente fica agressivo, ele fica irritado, ele não tem um controle inibitório, ou seja, ele fica impulsivo, fala coisas que não deve. Isso incomoda muito, porque traz muito conflito, traz muita briga em casa. Eles apresentam uma apatia, então não tem interesse por nada, isso exaspera os familiares. Algumas vezes eles têm depressão. Então, isso é o que mais impacta essas famílias. E eles também não têm um apoio, né? Não existe um trabalho, quer dizer, alguns centros têm, eu fazia esse trabalho, mas assim, não tem um apoio para o familiar. Porque a gente que trabalha com trauma de crânio, com qualquer tipo de reabilitação de lesão encefálica, a gente tem que cuidar do cuidador. Não é só ensinar ele a reabilitar, não é só ensinar ele a como fazer o processo, onde ele ir, o que atender, porque tem falta inclusive disso, né? Eles às vezes não sabem para onde correr porque não foi dito. Mas o mais importante é você dar um suporte emocional, é você ensinar como lidar com aquilo, ensinar a resolução de problemas. Eles se queixam da parte financeira, porque vamos pensar, né? Aquele paciente não pode trabalhar, eles têm que largar as questões de trabalho, então quer dizer, tem uma perda financeira grande. Isso já traz um impacto para aquela família. Ocorrem muitas discussões, muitas brigas. Se tem um casal que tem um filho, muitas vezes acaba se separando. E tudo isso, né, tem que levar esse familiar, esse paciente para tudo quanto é lugar, né, cuidar desse tratamento. Isso demanda muito e gera um nível de estresse muito alto. E a gente sabe que esses níveis de estresse alto podem levar à depressão e a transtorno de ansiedade, pânico. A maioria desses familiares, eles acabam durante o tempo precisando de usar remédios controlados e tendo um prejuízo muito grande, né? Uma sobrecarga grande. E como que a gente alivia essa sobrecarga? É realmente ensinando esse paciente, esse familiar a se cuidar também, né? Ele não ser o cuidador principal. Vamos dividir esse cuidado com outras pessoas. Vamos ter um espaço pra gente, porque senão eles dão, mas ficam totalmente sugados. Normalmente os familiares que trabalham com trauma de crânio, comparados com outros cuidadores, com a sobrecarga de outros cuidadores, eles têm mais doenças físicas, eles têm mais problemas emocionais. Então, é uma população que é muito carente de auxílio e de ajuda e que tem muito pouca informação. Por isso, é muito importante você que trabalha com esse tipo de paciente lembrar da família, dar um suporte para a mãe, dar um suporte para a esposa, dar um suporte para o marido, porque é muito difícil, é uma sobrecarga muito grande e essas pessoas precisam da gente, tá bom? Beijo!